começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Espiritismo BH recebe com muita alegria nossas irmãs Ilza Marques, da Fraternidade Espírita Irmão Glaucus, e Beatriz Carvalho, da Sociedade Assistencial Clara de Fontaine, que estão aqui conosco para um debate sobre uma tarefa espírita, o SOS Preces. Tudo bem, Ilza? Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Beatriz? Tudo certo, Marcelo. Beatriz, o que é o SOS Preces da Casa Espírita? O SOS Preces, Marcelo, é uma prestação de serviço gratuita. As ligações que nós recebemos lá são de pessoas que necessitando de um amparo, de uma palavra de auxílio, de uma palavra de um soerguimento espiritual diante das dificuldades, dos problemas que eles passam durante a vida, em alguns momentos. Então nós trabalhamos com toda a dedicação, com todo o amor, com todo o carinho, visando repassar a eles todo esse amparo que eles estão necessitando, né? Através de palavras de amizade, através de carinho e através também da prece e da oração. Ilza, e quais são os objetivos de um SOS Preces? Marcelo, os objetivos do SOS Preces na Casa Espírita é de prestar assistência àquelas pessoas que estão com carências afetivas, com dificuldades de relacionamento. E através desse atendimento nós passamos uma palavra de conforto, de consolo, de esclarecimento, porque a doutrina espírita é isto, né? Ela não só consola, como também esclarece. E este conforto, esse objetivo do SOS Preces, auxilia essas pessoas a mudar o curso da sua história. Eu queria só trocar uma ideia aqui com a Ilza, porque o SOS Preces também ele atua como uma ponte, né, entre as pessoas e a espiritualidade, né, que faz realmente a ajuda, né, trazendo o conforto e a esperança. E tem um caráter também de sigilo, né, da tarefa, que toda ligação que nós recebemos é estritamente sigilosa. Isso é importante, né, para a pessoa refletindo sentir esse caráter conforto, né, confidencial justamente da tarefa. E qual é, Beatriz, o período regular de atendimento do SOS Preces? O período é de 7 horas da manhã até as 9h30, às 21h30. Né? Nós fazemos durante a semana, né? Ininterruptamente. Os 7 dias? Os 7 dias. Ilza, lá na sua instituição é nesse mesmo horário? O atendimento do SOS começa às 8 horas e vai até às 21h30, quando termina os trabalhos da casa. Ah, perfeito. Ô Ilza, e quantos voluntários são necessários e qual o regime de trabalho de cada um deles? Olha, nós temos 5 pessoas voluntárias durante o dia. Nós chamamos os plantões, né, popularmente nós chamamos P's. O P8, o P11, o P14, o P17 e o P20. São os turnos, né? São os turnos. E neste horário é um plantonista em cada turno. E estes plantonistas, eles estão revezando, né, quinzenalmente, os plantões, são plantões quinzenais, e eles revezam entre si. A nossa casa funciona dessa forma também. Mesmo modelo, né? Justamente, quando o plantonista vai se ausentar, dentro dos deveres, né, vamos dizer assim, do plantonista, tem esse dever, vamos dizer assim, de solicitar substituição para que o plantão não fique vago, porque todos nós sabemos que a espiritualidade trabalha, programa o trabalho, né, da espiritualidade, então a gente sabe que a tarefa não pode ficar abandonada, vamos dizer assim, naquele período, né? Ô Beatriz, e quais são os requisitos necessários ao voluntário do SOS Preces? Nós podemos destacar, Marcelo, que ele precisa ter fé em Deus, acreditar na eficácia da fé, ter boa vontade, interesse em ajudar o próximo, ter um bom conhecimento do Evangelho, né? Ter uma boa estabilidade emocional e ele manter a vigilância, né, ao falar, para ele não fazer um pré-julgamento e não se envolver pessoalmente, emocionalmente com o atendido, né, para a gente não ter um conflito aí nesse momento. E também ele tem que assinar o termo de adesão ao trabalho voluntário.
Que, aliás, é uma medida que as casas espíritas todas estão se precavendo, justamente. Adotar para se precaver, né? Assim, isso mesmo. O que a pessoa está trabalhando como voluntária, né? Correto. E acrescentando ainda, Marcelo, saber ouvir, que é o mais importante também, né? Dentre os outros que eu já falei, né? Quer completar alguma coisa? Aliás, que eu penso, né, que uma das características do plantonista do SOS, a característica principal é saber ouvir. Porque uma coisa é nós sabemos escutar. Quando nós sabemos ouvir, nós vamos mais além daquilo que a pessoa está passando. Muitas vezes o atendente, né, ele ao escutar a pessoa que liga, ele percebe na voz, no choro, na fala, algo além daquilo que ele está pedindo. Então, esse saber ouvir é de extrema importância para o plantonista do SOS. É uma sensibilidade que o plantonista vai ganhando com o tempo, né? Exatamente. Da tarefa, amadurecimento. A experiência faz com que ele vai amadurecendo, e essa escuta, ela faz com que nós possamos mudar totalmente o rumo daquela conversa inicial. Ô Ilza, qualquer pessoa pode se candidatar para ser atendente do SOS? E qual o critério usado em sua instituição para a admissão de um voluntário nessa atividade? Qualquer pessoa, desde que preencha os pré-requisitos, né? Ou seja, ser espírita, ter mais de 21 anos, de ser uma pessoa que frequenta a casa, de ter o hábito de fazer o culto no lar, que é de extrema importância. Por causa do conhecimento do Evangelho. Por causa do conhecimento do Evangelho, e até porque quando nós lidamos com as dificuldades das pessoas, principalmente quando cai nessas questões de relacionamento pessoal, de relacionamento familiar, o culto no lar é proteção. Então, quando nós passamos essa informação para as pessoas, que todos nós, independente de sermos espíritas, católicos, evangélicos, a gente deve ter o hábito de fazer o culto no lar, isso é de extrema importância. Então, o plantonista do SOS, ele precisa fazer para ele poder passar isso com segurança, com credibilidade, né, para a pessoa. E é de extrema importância isso. E, além disso, né, ele, na nossa instituição, além deles ter esses pré-requisitos, ele ainda preenche uma ficha. Essa ficha é submetida ao nosso mentor espiritual, onde ele vai dizer que está perfeitamente apto, ou ele deve aguardar por mais algum tempo para que ele esteja mais apto para poder atender, né? Às vezes alguma situação que naquele momento impede, mais para frente ele tem a condição de fazer. Então esse também é um dos pré-requisitos e um dos requisitos necessários para que o plantonista possa estar tendo segurança de fazer a tarefa. Na nossa casa também nós temos esse cuidado, eu chamo até de cuidado, né? Essa precaução que a espiritualidade realmente nos solicitou também, de todo candidato, né, a ser plantonista passar pelo atendimento espiritual, dada a característica da atividade. Porque o SOS Press, na minha avaliação pessoal, é uma atividade mais difícil do que as outras normalmente exercidas na casa espírita, né? Dada a diversidade de problemas, de dificuldades que o atendente ouve, escuta. E também por ele ficar sozinho. Justamente. Tarefa, né? Tem que ter um equilíbrio emocional muito bom, uma serenidade muito boa, para que o atendimento flua e os resultados, os benefícios aconteçam. Agora, Ilza, você falou uma coisa aí, eu achei interessante. A pessoa ter constância, frequência na casa espírita, ou seja, estar vinculada à casa espírita. É importante, Marcelo, pelo seguinte: quando a pessoa está atendendo e quando as pessoas perguntam a respeito da casa, como funciona, se o plantonista não tiver esse hábito de frequentar, de estar atento às coisas, conhecer a rotina da casa, ele se perde, né? Por exemplo, um plantonista que vai só para fazer a tarefa, ele dificilmente vai passar sobre a rotina da casa. Ele não cria vínculo. Não cria vínculo. É importante, é isso que vocês querem dizer. Principalmente o vínculo com a casa. Aliás, isso é uma mensagem que a gente ouve muito dos mentores espirituais, né? Com certeza. Os tarefeiros devem escolher a casa que vão exercer certas tarefas e criar um vínculo com essa casa. Criar amor, né? Exatamente. Amar a casa, né? Beatriz, como é feito o treinamento do futuro tarefeiro do SOS Press?
Olha, o futuro tarefeiro do SOS Prece, ele se apresenta, então a gente define como base para ser tipo assim um plantonista, ele ter a compreensão, a aceitação e o respeito, né? Porque é uma tarefa que vai exigir isso muito dele, né? Então quando ele se apresenta a uma pré-entrevista, né? Então a gente faz essa pré-entrevista para sentir realmente todas essas características, todo esse envolvimento dele com a tarefa. Muitas vezes a pessoa não tem nem experiência, né? Mas a gente repassa, orienta, explica direitinho para que ele possa se sensibilizar, né, com a tarefa como um todo. E quando ele já passou pelo atendimento espiritual, já foi liberado, então nós apresentamos ele a um plantonista experiente, mais experiente na tarefa, né? E dependendo do horário dele, da disponibilidade do horário, do tempo, ele se direciona dentro daquela especificação, né? Então é feito o treinamento. A hora que o plantonista, né, vamos dizer assim, que está efetuando o treinamento, sente que ele já está tranquilo, já está à vontade, já tem um amadurecimento necessário, ele avisa a coordenação e a coordenação encaminha dentro do horário que possa ele ser vinculado para a tarefa. E lá na instituição que nós trabalhamos, o tarefeiro, né, o novo tarefeiro, ele passa também pela orientação, né? Uhum. Nós damos a orientação inicial, teórica, que nós chamamos, e depois ele fica 3 dias com o plantonista experiente. Certo. E neste momento, né, que ele está fazendo esse treinamento, ele vai percebendo as suas próprias condições, né, emocionais, de confiança e segurança. A partir desse término, né, desses 3 dias, aí ele volta passa a fazer o plantão tranquilo e nós vamos acompanhando. Nós temos os subcoordenadores, onde nós acompanhamos esse tarefeiro. Certo. Nós avaliamos o trabalho dele e quando eles têm alguma dificuldade, algum caso típico, que ele às vezes não está habituado, ele conversa com o subcoordenador, com a coordenação, para que ele possa ter mais segurança. O subcoordenador, ele tem um grupo de tarefeiros que estão sobre a orientação dele, a supervisão dele? Como é que é isso lá? Lá funciona o seguinte, eu fico na coordenação geral. Uhum. E nós temos 5 subcoordenadores, um em cada horário. Em cada horário? Né? Em cada horário. Um para o P8, outro para o P11, etc. P11, P14, 17, P20. Então o plantonista, a primeira pessoa que ele vai se dirigir quando ele tiver alguma dificuldade é o subcoordenador. Uhum. E se o subcoordenador tiver alguma outra dificuldade de atender essa necessidade do plantonista, aí ele procura a coordenação. E assim sucessivamente, né? Porque tem determinadas coisas que nós também precisamos passar para a coordenação maior. Na nossa casa é muito pequenininha, somos poucos tarefeiros, nós até desenvolvemos muito mais tarefas lá para poder realmente promover o atendimento que a gente gosta de fazer dentro da nossa casa. Então, assim, eu exerço essa tarefa de subcoordenador também. Então, eu estou sempre pronta a atendê-los, a recebê-los, eles ligam na minha casa, eu vou, dou assistência, ajudo, entendeu? Porque realmente a gente não tem essa estrutura maior aí, a gente ainda não tem. Né? Mas isso a gente está perguntando é mais assim com cunho didático, porque nós convidamos exatamente 2 integrantes de instituições vamos chamar assim, de tamanhos diferentes, exatamente para mostrar modelos um pouco, né, estruturas diferenciadas. Nós elaboramos um manual de orientação, que a gente tem lá disponível no SOS Prece. Então, toda vez que um candidato se apresenta, a gente pede para fazer a leitura, a gente repassa essa leitura com eles, né? E se tiver alguma dúvida, a gente vai processando no decorrer do aprendizado, do treinamento também. Na nossa instituição, nós temos o regimento interno, que também nós passamos esse regimento para o tarefeiro, onde quando nós orientamos, nós fazemos a leitura junto com ele e nós entregamos para ele esse regimento. Além disso, Marcelo, quando nós, periodicamente, né, nós fazemos 4 reuniões durante o ano.
E nessas reuniões nós repassamos as dificuldades, as dúvidas, os casos, de experiências, a troca de experiências. É uma reunião de reavaliação. É uma reunião de trabalho mesmo, onde nós vamos trazer, às vezes nós trazemos alguns casos específicos e principalmente esses plantonistas que têm menos experiência, né, vamos dizer assim, né? Eles têm uma visão completamente diferente. Né? Eu acho saudável esses encontros para troca, inclusive, de alguns casos mais graves ou mais complexos. Né? Inclusive também manter o relacionamento, porque pelo fato de ser plantões de 3 horas em dias alternados, muitos plantonistas nem se conhecem, porque eles não se encontram. Uma integração social. Uma integração, justamente, também é um momento de integração entre eles. Ilza, para quais tipos de problemas os atendidos pedem orações ou conselhos? Marcelo, hoje em dia nós atendemos diversos tipos de pessoas e com diversos tipos de problemas. São problemas familiares, problemas emocionais, problemas obsessivos, problemas mediúnicos. Então, assim, os problemas são variados. Suicídio, depressão, pânico, aborto, uma infinidade de gravidez indesejada. Verdade. Ou seja, as pessoas, elas realmente abrem o coração para o atendente, nesse clima do anonimato, né? Isso, justamente. E elas se sentem seguras, né, pelo fato do atendimento ser por telefone, não tem aquela identificação visual, né, vamos dizer assim. Mas a ideia é essa, né? É que transpareça essa segurança para quem está sendo atendido, não é justamente, dada a questão do sigilo, né, que a gente falou anteriormente, ser fundamental na tarefa, né? E o mais interessante, porque normalmente a pessoa, quando liga, ela vai pedir, por exemplo, uma prece. E normalmente quando nós iniciamos, que inicia a prece, ela começa a chorar e termina, ela fala, nossa, eu estava precisando de ouvir isso. É isso mesmo. E é muito interessante porque é aí que é importante a escuta do plantonista, né? O ouvir, porque atrás desse choro tem sempre um problema mais sério. E a gente deixa a pessoa falar aquilo que está preocupando. E através dessa escuta nós fomos passando. E uma sensação de satisfação do plantonista quando vê que percebe, né, que conseguiu. Justamente. Teve um certo sucesso, né? É verdade. E tudo corre de acordo com o atendido, né? Se ele quer falar, ele fala. Se ele quer uma prece, a gente faz. Às vezes eles não querem, não, agora não posso, acho que não está pronto ainda até para receber uma oração. Às vezes acontece isso, vamos fazer uma prece agora? Não, agora não, você faz aí para mim. É verdade. Aí a gente desliga o telefone e faz a prece para ele. Muitas vezes eles não estão nem preparados para receber uma oração, né? Então a gente deixa tudo a contento do atendido. Nós estamos ali para atender, simplesmente a fazer o atendimento. Tem uma situação típica, né, no atendimento, que é aquelas pessoas que ligam e nós falamos SOS Prece, bom dia ou boa tarde, e elas não falam absolutamente nada. Mas também não desligam o telefone. Então é muito interessante, porque aí nós... Elas é que querem ouvir. Elas é que querem ouvir. Então nós abrimos, às vezes, uma prece ou acaso, ou naquela sintonia, naquele momento, nós falamos uma prece do coração. Eu acho que é a prece que mais atinge aquela pessoa, que mesmo quando nós abrimos, lemos uma mensagem, no final a gente coloca algumas palavras nossas, e isso tem tocado muito o coração das pessoas. Então ela simplesmente ouviu aquela mensagem, terminou, ela desliga o telefone, ou seja, ela só queria ouvir uma mensagem, só queria ouvir uma prece, isso para ela é suficiente. Então esse trabalho tem... E depois algumas situações que, por acaso, quer dizer, nada acontece ao acaso, né? Nós encontramos, às vezes, algumas pessoas que falam, que ligavam sempre para o SOS nesta condição e que depois passaram a frequentar e que depois elas passaram a se identificar, porque vai ganhando a confiança, vai tendo confiança no plantonista. Então isso, na casa, né, na doutrina, isso é importante. Beatriz, que tipo de preparação deve o atendente se ater antes do início da sua jornada de tarefa no SOS Prece? Marcelo, ele deve manter uma
uma atitude de serenidade, de paciência, de tolerância no decorrer do dia, né? Evitar aborrecimentos, evitar conflitos, evitar tensões, manter sempre o recurso da prece, manter-se em vigilância, né? Manter uma alimentação mais leve no dia, evitar, né, bebidas alcoólicas e o uso do cigarro. Quer completar alguma coisa? Não, é exatamente isso. E nós sempre também pedimos às pessoas que, se tiver qualquer conflito, que é natural. Normalmente, quando nós temos uma prece, nós temos uma atividade dessa, no dia sempre acontece alguma coisa. É isso mesmo. Né? Às vezes até no trajeto, nesse trajeto de chegar à instituição, nós cruzamos com pessoas, e quantas vezes no trânsito mesmo, alguém que corta, que bate, e acaba nesse momento acaba tirando a sintonia justamente. E desajustando um pouco. É. Então é importante que use o recurso da prece. Tá sempre vigilante. Exatamente. Vigiar e orar sempre, né? Com certeza. Para que a gente possa estar tranquilo na hora de fazer a tarefa. Porque na hora que nós entramos, nós adentramos a instituição, nós temos o amparo da espiritualidade. Então é tranquilo. Ô Ilza, uma pergunta que parece que tem mais de uma resposta pelo papo que nós batemos antes de começar aqui o nosso trabalho. Tendo recebido a ligação, o atendente deve se identificar ou deve manter-se anônimo? Isso eu sempre oriento que as pessoas fiquem à vontade. Eu penso e eu faço sempre isso, né, nos atendimentos. Eu não me identifico. Eu sempre falo que é um amigo, uma irmã amiga. Mas é sempre assim, Beatriz? O atendimento é anônimo realmente, né? Mas tanto pro atendido como pro atendente, né? Porque, como eu falei anteriormente, a gente deixa o atendido à vontade, né? A gente não força, não obriga, nada. Então, realmente, ele é anônimo. Agora, se porventura o atendido solicita ou pergunta o nome do atendente, ele pode passar. Né? Lá na nossa casa a gente não faz nenhuma restrição com relação a isso, mas isso demandado pelo atendido e não o atendente atender já falando o nome. Mas pelo que eu entendi, lá no Glacos também não é uma restrição. Não. É uma questão até muito assim de... democrática. Da preferência do atendente, né? Ele que sente se deve Ele que sente se deve ou não. Uhum. É sempre... Eu penso que é sempre bom a gente manter o anonimato. Eu acho que em muitas situações, porque vou citar um exemplo. Nós atendemos pessoas de diversos lugares. E muitas vezes, são pessoas que frequentam a casa. E quando identifica a nossa voz, ela pode não ter aquele mesma liberdade de falar. Ou talvez até desvirtuar o atendimento para assuntos que não sejam da ordem do dia. É verdade. Então, quando a gente mantém o anonimato, fica mais fácil. Uhum. Né? Mas também o plantonista, ele está livre para... Bom senso, né, Ilza? Você quer completar? Não, eu só queria dizer, até também dada aquela característica que a gente falou antes, os requisitos, né, do atendente, que é não se envolver, né, pessoalmente e emocionalmente com o atendido. A partir do momento que você já fala o seu nome, de uma certa forma, direto ou indiretamente, você já vai criando mais ou menos um vínculozinho, né, com a pessoa. Na verdade, a minha próxima pergunta é exatamente a seguinte: se é prejudicial uma relação de dependência entre o atendido e o atendente, especialmente no caso das ligações que se repetem entre as mesmas pessoas, ou seja, o mesmo atendido e o mesmo atendente. O que você acha, Beatriz? Nós não consideramos esse envolvimento, que a gente até costuma chamar de formar clientela, né? A gente não considera. A orientação que é passada para os plantonistas é que todos os plantonistas estão aptos a fazer o atendimento. E fica até mais rico o atendimento pelo seguinte, porque nós temos energias diferentes, experiências de vida diferentes, conhecimentos diferentes. Então, se o atendido liga em outros plantões e conversa com o outro plantonista, então ele cria mais... enriquece mais a conversa, ele assimila uma vibração, uma sintonia diferente. Então isso constitui uma diversificação muito maior no trabalho.
E aí, Ilza, o que você acha dessas relações de dependência que às vezes acontecem? Nós somos seres humanos falíveis. Porque eu pergunto porque às vezes a gente já ouviu dizer de um certo, vamos dizer assim, um atendido, né, um assistido que prefere ligar em tal ou qual horário porque ele vai encontrar sempre o atendente fulano de tal ali. Essa é uma das orientações da questão do nome, né, de não dar o nome. Porque a pessoa que liga, ela vai, aos poucos, ela vai percebendo que o plantonista está ali uma vez por semana, de 15 em 15 dias, ela vai situando isso. Então, se ela sabe, se tem algum plantonista, e algumas vezes já aconteceu isso, da pessoa querer falar só com aquele plantonista. É o que nós chamamos de formar clientela. Exatamente. Então, essa é a hora que o subcoordenador, a coordenação, interfere para exatamente não criar esse vínculo, que não é interessante, não é importante. Outra coisa é não dar o telefone, não fornecer o telefone. Nenhum dado pessoal. Nenhum dado pessoal. Você está falando o telefone do atendente. Porque isso também cria, além de criar o vínculo, o relacionamento pessoal. Ainda cria uma situação complicada para ele. Se o atendente passa informações sobre a vida pessoal dele, se ele é casado, solteiro, quantos filhos que ele tem, onde que ele mora, está havendo um desvirtuamento aí, né? Um equívoco, né? Na função da tarefa. É isso que vocês estão dizendo. E às vezes acontece também do atendido ligar e perguntar a pessoa tal atende em quais os horários, quais os plantões que ela está. Então a gente não passa informação. A gente não passa informação. Agora eu estava querendo saber da dinâmica do atendimento. Então eu vou perguntar para a Ilza, em linhas gerais, como o atendente deve conduzir-se, né, durante o atendimento e como é que se desenrola o atendimento, afinal de contas? Primeiramente, quando o telefone toca, nós atendemos e falamos SOS Express, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que o plantonista está. Logo em seguida, a própria pessoa ela já vai dizer o que ela deseja do SOS Express. Uma prece, uma mensagem, ou às vezes uma conversa. Normalmente eles vão pedir primeiro uma prece. Ou para colocar o endereço, um pedido de esclarecimento, uma dúvida doutrinária. Uma dúvida, uma informação, pedir que as reuniões, como funciona a casa, tem muito isso. E nós temos lá os tarefeiros da campanha do quilo, que é um dos maiores divulgadores aí do SOS. Normalmente quando a campanha do quilo passa no sábado, no domingo, na segunda sempre tem os tarefeiros, as pessoas que estão ligando pela primeira vez. Que eles distribuem exatamente. E papelzinho, tem uma prece, mensagem, tem lá uma mensagem, né? E embaixo tem o telefone do SOS Express. É uma das divulgações. Então essa pessoa liga e quer saber como é que funciona. Ou muitas vezes um amigo que já foi atendido, esse boca a boca também, sempre tem alguém ligou, alguém foi atendido, que gostou e a pessoa liga. Então, em princípio, nós fazemos essa primeira cumprimento, né, vamos dizer, ele fala o que ele deseja, faz a prece, aquilo que eu já coloquei. Normalmente, quando nós fazemos uma prece, quando nós lemos a mensagem, a pessoa começa, se emociona, até porque existe a presença da espiritualidade naquele momento. Mas a pessoa ela sente uma emoção muito grande. E a partir dessa conversa, desse choro, aí nós vamos passando as orientações necessárias. Ou seja, com relação à casa, com relação à dificuldade que ela tem e com relação aos problemas que ela está enfrentando naquele momento. Nós também pedimos aos plantonistas, né? Eu me enquadro também, que eu faço plantão também, que durante enquanto o telefone não toca, vamos dizer assim, né, quando não ocorre nenhuma ligação, nós orientamos os plantonistas a manter uma atitude de introspecção, fazer uma leitura doutrinária durante esse período, ou se manter em prece, para justamente manter, né, a sintonia, a vibração ali no atendimento, né, para não ter uma quebra. Beatriz, em que fundamentos devem se basear os atendentes para prestar auxílio aos que estão do outro lado da linha? Basicamente no Evangelho de Jesus, na fé e na esperança, né? Basicamente é isso, porque quando nós atendemos, nós procuramos levar uma palavra de fé e de esperança para todos aqueles que ligam para nós. Porque muitas vezes ligam, né, como nós falamos anteriormente,
achando que o mundo acabou, que eles já não têm solução para o problema deles mais, né? Que eles estão desistindo da vida. E sempre tem uma porta que se abre, né? A gente sabe que Deus, quando fecha uma porta, abre 3 ou 4, não é isso? Então a gente procura repassar para eles, né? Transmitir isso para eles. Que sempre tem uma saída, que sempre tem uma porta que vai se abrir, né? Então, basicamente, seria nesses 3 fundamentos. Quando você fala a resposta baseada no Evangelho, ou no Evangelho segundo o Espiritismo. Isso, né? Justamente, E as leituras dos livros que nós fazemos lá são todos... Lá nós temos uma mini livraria, vamos dizer assim, né? Com os livros... Né? Com os livros de estudo, com livros de orações, que alguns plantonistas, às vezes, necessitam de algum subsídio para fazer as orações ao acaso, nós fazemos ao acaso lá também. Então, para dar esse suporte, né? Nós mantemos esses livros lá de leitura. Lá na instituição também nós temos os livros, principalmente as obras, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos. Mensagens de Emmanuel. Né? E tem alguns livros, porque como nós atendemos pessoas evangélicas, católicas, espíritas, tem algumas pessoas que às vezes estão no trabalho, então não pode ficar com o telefone ligado muito tempo. Então nós temos livros com mensagens mais curtas, né? Menores. Do Pastorino, Minuto de Sabedoria, Gotas de Esperança. Então são recursos que nós temos, que nós passamos essas mensagens para essas pessoas que estão ligando rápido. Às vezes até liga no celular, está no trânsito e acontece alguma coisa, a pessoa liga pedindo uma prece, então você não pode ficar com uma mensagem muito grande. E a gente usa esses recursos também. Interessante você citar que o público engloba pessoas de outras religiões, não só espíritas, católicos, evangélicos, talvez até ateus também ligam. Com certeza, e a gente tem o maior respeito, até porque Jesus é o modelo de todos nós, né? Ele é o exemplo, é o modelo, e em todas as religiões ele é citado como modelo. Então nós respeitamos a crença. Muitas vezes, quando tem algumas pessoas que entram em conflito, nós deixamos que a pessoa desabafe aquilo que ela quer colocar, mas nós colocamos dentro, como ela ligou para uma casa espírita, à luz da doutrina espírita, nós passamos a orientação, né? É o nosso dever, porque é a doutrina que consola, que esclarece, e que vai tirar a pessoa daquela ignorância, né? Ignorância em termos assim de desconhecer realmente o recurso que ela pode utilizar, e vai tirar ela dessa cegueira, né, que a gente chama, para que ela possa ter um esclarecimento melhor à luz da doutrina espírita. E o que vocês acham do tarefeiro do SOS usar em suas respostas indicações de recursos que não são espíritas? Por exemplo, cromoterapia, procura o psicólogo, procura um homeopata, toma tal remédio. Isso faz parte da linha de atendimento do SOS? Não, a gente não passa essa orientação, né? Pelo menos a gente orienta os plantonistas a não passarem essas orientações, né? Realmente, como a Ilza falou, nós trabalhamos realmente em cima do Evangelho de Jesus, dos ensinamentos, da doutrina, né? E tentando realmente levar essa palavra de fé e de esperança. Ou seja, o recurso utilizado se limita ao Espiritismo. Ao Espiritismo. Justamente. Muitas vezes a gente não entra na questão, igual você falou, nós atendemos católicos, atendemos evangélicos, porque realmente nós não entramos na questão da religião. Nós não discutimos religião, não discutimos crenças, nada. A ideia do SOS não é criar prosélito do Espiritismo. Não, é só atender não é e ajudar. Não é converter ninguém ao Espiritismo. Não, é ajudar, simplesmente ajudar. Inclusive lá na nossa casa nós temos tarefeiros lá do SOS, são deficientes visuais, nós temos livros em braille, livros de oração em braille, eu adoro isso também. E, aliás, é uma tarefa maravilhosa para esses irmãos, né? Que tem nós essa temos lá, nós temos dentro dessa nossa biblioteca os livros em braille de orações deles que eles fazem, é muito gratificante realmente. Bom, vamos falar um pouco sobre os aspectos espirituais envolvidos. Como e em que momento os espíritos superiores atuam nessa tarefa? A todo momento, né? Desde o início até o final, né? Sem eles nós não faríamos nada, porque todo o trabalho é feito com a ajuda deles, né? Então nós somos simplesmente os intermediários, o veículo dessa ação deles, né? Então o que nos
nos faz assim muito felizes, né, da gente poder contribuir dessa forma tão direta, né, nesse auxílio a todos eles. Lá na nossa instituição nós tivemos uma informação muito importante de um dos mentores da casa, que ele disse que quando o telefone toca, e como ele coloca, se assim ele podia orientar, um fio brilhante liga o atendente, o atendido e o plano espiritual. É uma linha e os espíritos, direta. Né? O espírito envolvido no Exatamente. E ele coloca também como se fosse um soro. E que os espíritos, neste momento, eles têm mais condições de assistir aquela criatura. Então, por isso que quando nós falamos que quando a pessoa chora e nós vamos conversando, à medida que vai ouvindo, vai conversando, ela vai acalmando. Então, o que acontece? Como ele falou, é um fio de ligação completa, né? Ele vai dando àquelas pessoas, utilizando os recursos espirituais necessários para que aquela pessoa fique mais calma, mais tranquila. E enquanto nós estamos também conversando com a pessoa, nós também somos intuídos né? naquele momento. Então, o plano espiritual, nós e a pessoa que está sendo assistida. Isso é muito interessante porque essa revelação demonstra que existe um mecanismo fluídico, vamos falar assim, na parte do fenômeno espiritual, que está dando ajuda efetiva, e não apenas um campo de abstração religiosa. Né? Exato. E também, Marcelo, na nossa instituição, o mentor espiritual da tarefa do SOS Express é o Dr. Bezerra de Menezes, né? Que a gente não há necessidade de falar muito a respeito, porque é um espírito que foi, na época dele, o médico dos pobres, e hoje, como diz a Meimei, a irmã Sheila, numa das reuniões, continua sendo médico dos pobres, dos ricos e de toda a humanidade. Então, este mentor, junto com a sua equipe espiritual, que está diretamente ligada aos plantonistas do SOS Express na nossa instituição. Ilse e Beatriz, para nós finalizarmos, o que vocês têm a nos dizer sobre benefícios concretos que já foram alcançados com o atendimento do SOS Express em sua experiência? Marcelo, os benefícios que são alcançados, a gente não tem assim o retorno das pessoas ligando de volta falando eu consegui isso, eu melhorei. A gente não tem esse retorno lá. Mas a gente sabe, como até a Ilza falou, né, dessa questão da espiritualidade atuando, dos ligamentos que acontecem, das intuições que o atendente tem no momento do atendimento. Então a gente sabe que o benefício o atendido recebe, né, de uma forma direta através da espiritualidade. Então, para mim, isso já é um grande benefício da tarefa, né? E a gente se sente extremamente gratificado por estar participando e contribuindo com isso, né, nessa atividade. Então, entendemos que o trabalho é extremamente gratificante. Eu, sinceramente, todo o meu coração, eu amo essa tarefa. Eu falei que eu só saio de lá quando eu estiver desencarnando. Enquanto eu puder ir lá me arrastando, eu vou, porque realmente é uma tarefa que eu abracei com todo o coração. Outras tarefas da casa também eu amo, mas essa para mim ela é especial, né? Então, para mim, é o resumo de tudo. E você, Ilza? O que você tem a nos dizer? Essa tarefa também é uma tarefa que é a tarefa do coração. Foi a primeira tarefa que eu fiz na fraternidade e é uma tarefa gratificante, porque quem é mais beneficiado somos nós mesmos, Marcelo. Porque quando nós atendemos, quando nós saímos do plantão, às vezes nós entramos ali com dificuldades também. Porque nós, pelo fato de sermos plantonistas, não nos isenta de qualquer dificuldade, qualquer problema. Mas quando nós estamos ali, nós esquecemos totalmente dos nossos casos. E nós entramos ali, fazemos o nosso atendimento e nós saímos dali melhores, com toda certeza. Mesmo porque essa tarefa exige mesmo uma grande dose de concentração e sintonia pelo fato do tarefeiro ficar
sozinho, né? Ele não tem um grupo para poder ajudá-lo a falar, olha, você foi bem aqui, você não foi tão bem ali, né? Quer dizer, ele tem a equipe espiritual ali, né? Trabalhando junto com ele. E que eles também passam pelo fio, foi uma informação de um dos mentores, que de vez em quando eles passam pelo fio para ver o que nós estamos. Tá certo, tem que fazer isso mesmo. É a forma de avaliar. Então, nessas reuniões, eles falam como está a nossa tarefa. Graças a Deus que isso acontece, que a gente pode consertar alguma coisa que estiver errada. Né? Beatriz, e lá no Clara de Fontaine, como que está o contingente de tarefeiros? Vocês estão assim com o contingente completo? Tem carência de tarefeiros? Você também usa lá no Glacos? Atualmente nós não estamos com todos os plantões completos, nós temos ainda alguns plantões sem o atendimento, justamente pela falta, pela carência do atendente. O que acontece muitas vezes, o plantonista se apresenta, começa a trabalhar a tarefa, aí surge um probleminha familiar, surge um probleminha de serviço, surge algum probleminha, aí ele desiste da tarefa. Então a rotatividade é muito grande lá na nossa casa, certo? Então pessoas assim entram, ficam às vezes 2 meses, 3 meses, 4 meses, daqui a pouco surge um probleminha e eles saem. A gente conversa, orienta, pede, mas às vezes acontece realmente deles saírem. E lá no Glacos, Ilza, como é que é essa? Bom, lá os plantonistas, né, a rotatividade também acontece grande algumas coisas, mas diminuiu bastante essa rotatividade. Os tarefeiros hoje em dia são mais responsáveis. Nós tínhamos muitos problemas com plantões vagos, hoje em dia já diminuiu muito, não vamos dizer que zerou, porque às vezes como são vários horários e às vezes, dependendo da situação, às vezes na hora que está saindo do plantão surge algum problema familiar, e às vezes não dá tempo de avisar o coordenador, a subcoordenação, e às vezes o plantão fica vago. Mas diminuiu bastante. Então nós estamos com 74 plantonistas, praticamente preenchido, alguns horários com normalmente 2 plantonistas, né, de 15 em 15, e alguns horários com 3 plantonistas, dependendo, por exemplo, sábado, domingo, que tem alguns horários, 11 horas, 14 horas, são horários que é mais difícil a gente ter. Eu queria aproveitar e fazer a seguinte pergunta, porque pode ser que entre os nossos internautas possam estar alguns representantes de casas espíritas que desejam criar implementar essa tarefa do SOS Prece. Então, que tipo de estrutura física e humana, vamos dizer assim, é necessária para se começar uma atividade de SOS Prece? Bom, Marcelo, primeiro tem que ter uma sala adequada, né? Ou seja, uma sala não precisa ser tão grande, porque na maioria das vezes nós temos um plantonista com uma mesa, com um telefone, um armário. É um por turno. É um por turno. Então, é necessário que essa sala seja longe de qualquer envolvimento, qualquer barulho. De barulhos, né? Para não interferir exatamente no atendimento. E além disso, além desse espaço físico, é necessário que o tarefeiro, candidato, seja uma pessoa que frequente a casa, que tenha vínculo com a casa e que preencha os pré-requisitos para a tarefa. Vocês já citaram, né? Agora, basta uma linha de telefone. Uma linha de telefone. Em princípio, sim. Então seria um mobiliário simples, né? A linha de telefone, livros de preces, estudo, etc., de estudo à mão. Justamente, né? E essa estrutura de organização, de coordenação. Né? Aí, no caso, para a gente poder encerrar, né, a nossa entrevista, que está muito gostosa, né, falar sobre esse assunto, está muito prazeroso, mas nós gostaríamos que vocês, né, em suas palavras finais, dessem os telefones de contato para aquelas pessoas que querem ser atendidas pelo SOS Prece, né, do Glacos e do Clara de Fontaine, e também, se quiserem, ouvir vocês mais de perto com relação a essa estruturação da tarefa na Casa Espírita. Então, Beatriz, por favor. Bom, então eu queria convidar a todos que se interessarem para conhecer a nossa casa também, né? Conhecer essa tarefa, como eu falei antes, que eu adoro, que eu amo de coração.
E nós vamos ficar super satisfeitos, né, em recebê-los na nossa casa com muito carinho, com muita atenção. Qual que é o endereço? Na nossa casa atualmente está na Avenida Augusto de Lima, 2126, em frente ao Instituto São Rafael. No Barro Preto. No Barro Preto. Aqui em Belo Horizonte. Isso mesmo. E o telefone nosso de contato é o 3295-1233. Então vamos lá, DDD 31 3295-1233. Esse é o telefone do SOS, do atendimento. Do atendimento. Tá. E então ele vai servir para o atendido, e se alguma pessoa quiser conversar sobre a tarefa, né, Isso. pode usar esse telefone e pedir depois para conversar com você. Isso, normalmente o atendente recebe a ligação, anota e passa para mim o recado. E você, Ilza? Na nossa casa o telefone é 31 3411 3131. É um telefone fácil de né? guardar. 31 3411 3131. É o SOS Preces da Fraternidade Espírita Irmão Glacos. E também, se eles quiserem entrar em contato comigo, o plantonista informa de que forma que eles podem me procurar. Nós temos lá o telefone e eles entram em contato. Será um prazer, né, receber as pessoas que querem, porque é uma tarefa de extrema importância para toda a casa espírita, porque é a porta de entrada para muitas pessoas com dificuldades inúmeras. Então o SOS Prece é essa porta de entrada e a gente espera que todos possam ter em suas casas essa tarefa. Bom, então nós vamos encerrar e retornar a palavra para Beatriz e para a Ilza para a despedida de vocês. Nós, de nossa parte, agradecemos muito a sua participação. Eu também agradeço muito o convite de poder participar aqui com vocês desse encontro, né, que foi muito importante para nós, inclusive para o SOS Preces, né, como a Ilza falou anteriormente, que é uma atividade muito importante para uma casa espírita. Meus agradecimentos. Muito obrigada. Obrigado, Marcela, mais uma vez pela oportunidade e que nós possamos estar aí sempre dando essa contribuição, não só para a casa espírita, mas para todas as pessoas que dela necessitar de uma ajuda, de um consolo, de uma palavra amiga. Ok. Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!